Olá para você que está acompanhando o portal ktv.com nas redes sociais. Estamos aqui para mais um Papo Reto, nosso podcast. E essa semana foi quente aí, né? Não só por causa da eleição nacional, né? E a gente vê as rodovias, os protestos, as pessoas não concordando com o resultado, mas teve o resultado das urnas. Teve também o resultado na Câmara de Vereadores, só que não tem a ver com a eleição do presidente da República, não. Tem a ver com o número de cadeiras. Teve também vereador dizendo que quer ser prefeito. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso? Quem está aqui é o Edson de Souza, o vereador do MDB de Cascavel. Ele que disse que quer ser prefeito. Mas, Edson, calma, a gente vai falar disso depois, tá? Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, como é que você está? Tô bem. Prazer estar aqui com você, conversando e falar com o pessoal de Cascavel. Então, Edson, antes de a gente falar aí dessa essa frase que você lançou, essa mensagem que você lançou aí de que quer ser prefeito, eu quero falar sobre essa questão da eleição da votação sobre o número de cadeiras na Câmara de Vereadores de Cascavel. Você manteve a tua posição, você foi a favor durante todo o tempo, mas aí de uma semana para outra os vereadores viraram o voto aí, né? Mudaram. O que aconteceu? Eles cederam à pressão? Até o Alessio falou na sessão ali, teve uns que arregaram. Teve gente arregando mesmo? A fala do Alessio foi referente ao Madril, né? Porque o Madril defendeu os 23 lá, votou junto conosco e daí, em virtude da pressão, em virtude das entidades que se manifestaram, o Madril foi e tentou apresentar uma outra lógica, que seria daí de uma redução de menos de 21, baixando para 17, né? Essa é a proposta dele. Então, o Alessio utilizou isso. Assim como também, em virtude da pressão das entidades e tal, alguns outros vereadores também mudaram o seu posicionamento e daí o Alessio fez uma reunião com o prefeito Paranhos e dessa reunião saiu um veto. Eu não sei te dizer exatamente o que eles conversaram, o que eles acordaram, eu não estava aqui em Cascavel, mas, para mim, essa parte é muito simples. O meu voto ele não foi um voto de oportunismo, tipo, porque iria aumentar o número de cadeiras, teria mais chance de ter uma reeleição para vereador. Não é por isso. Eu votei nos 23 porque eu acredito que quanto mais a gente tiver legisladores, maior é a representação da comunidade. Se você fechar um número de 15 vereadores, você vai ficar muito mais fácil de ter o controle sobre a Câmara de Vereadores, seja o controle do Poder Executivo, seja o controle por interesses financeiros de empresas, de empresários, de grupos que têm interesse em legislações aqui no município de Cascavel, sem contar que você tira completamente a representação de quem não tem dinheiro. Se você tiver só 15, só vai se eleger quem tem muita grana para gastar ou quem é muito conhecido. Vai ser isso que vai se eleger. Então, você transforma a Câmara de Vereadores em algo mais elitizado. Então, eu votei pelos 23 em virtude disso. Eu não concordo com essa lógica. Acho que ter mais candidatos fortalece o Legislativo. Quando você fala que dá para ter o controle, né? Quer dizer, o Executivo ele consegue exercer um controle? Ele tem ferramentas para exercer um controle sobre o Legislativo? Tem. É exemplo de quase todos os legislativos do país, né? Hoje, infelizmente, você não tem uma divisão real dos poderes, né? Você tem o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. O poder executivo, na sua maioria, manda no poder legislativo. Então, faz o que ele quer, acaba fazendo o que ele quer. Então, quanto mais pessoas tiver, mais difícil fica disso acontecer. Vamos falar aqui, papo reto. Ele controla com o quê? Atendendo pedidos, com cargos, com o quê? Na história do Brasil, com várias ações, mas em especial com troca de cargos, troca de espaço no poder executivo. São várias as maneiras de você manter esse controle e tudo que você quiser ser aprovado, né? Seja aprovado no Legislativo. Eu acho isso muito ruim. O Legislativo é o poder mais próximo que você tem da população. Então, ele tem que representar a população sempre, né? E acredito que fica mais fácil se você tem mais vereadores e fica mais difícil para quem quer controlar o poder legislativo. Mas aí, Edson, o presidente disse que ele estava construindo fazia um tempo esse projeto. Até ele disse ali que enquanto ele for presidente não volta mais para a pauta.
mas o momento foi oportuno. Por que colocar na semana da eleição? E por que não... Houve muita questão ali quando a SIC veio pedir para adiar. Faria diferença adiar, esperar mais 10 sessões? Não dava para esperar um pouquinho para colocar em votação esse projeto? Eu via o que eles tinham a dizer? Na verdade, foi quando houve uma convergência entre os vereadores. Fazia já, não só dessa legislatura, da legislatura anterior, já tinha uma discussão sobre aumentar os 23. Existe dentro da Constituição, você tem, pela quantidade de habitantes que as cidades têm, você tem um número de vereadores que você pode ter, né? E Cascavel, pela Constituição, já poderia ter 23 vereadores sem nenhum problema. Então, houve uma convergência entre os vereadores e uma concordância entre todos os vereadores de que seria o momento, teria uma maioria para poder aprovar. Tanto é que foi aprovado o projeto. Aí houve um recuo logo na sequência, né? Então, mas aí você acha que ter esperado um pouquinho, esse desgaste todo, essa confusão toda, tivesse esperado, será que não teria sido um pouco melhor? Acho que talvez não, acho que não. Acredito que a discussão ela estava madura dentro do legislativo, né? Aí houve recuos, né? Que acontece também na política normal, cada um sabe aonde dói o seu calo, né? Sim. Então cada vereador teve isso, mas eu mantive a minha posição porque meu voto não foi por uma lógica de oportunista de você tentar buscar uma reeleição, mas sim pensando e tendo uma visão do que eu considero importante para o legislativo. Só para tentar falar um pouco mais desse bastidor ainda, né, do que você eventualmente sabe do que aconteceu. O Alessio, a gente mostrou no Jornal da KTV, ele falando que o que causou essa confusão toda foi a partir do momento que o Madril quis colocar aquele projeto para reduzir para 17, que a gente falou ali. Então, assim, esse recuo, esse pedido do Alessio, que ele falou que ele chamou para ele para levar para o prefeito vetar, foi porque o Madril fez esse movimento ou foi porque a população reagiu, porque as entidades reagiram? Na tua opinião? Eu acredito que foi pelo recuo dos vereadores, não só do Madril. Teve outros vereadores também com disposição de recuar. Tanto é que não votaram, né? Votaram a favor do veto. Mas acredito que foi esse movimento da própria Câmara de Vereadores que fez com que o Alessio fosse fazer esse diálogo com o prefeito Paranhos, que, pelo que eu entendo, já tinha uma disposição de fazer o veto também, até onde eu sei. Mas aí agora enterrou de vez, né? Se o presidente da Câmara disse que... Ele falou, enquanto eu for presidente, o projeto não volta mais. Então enterrou. Queimaram a carta aí, né? Acredito que sim. Acredito que seja difícil de retornar, até porque eu acho que esses vereadores que votaram agora pelo veto não teriam coragem de votar favoravelmente, né? Então, acredito que vai permanecer nos 21 e não vai ter alteração. E a gente sabe, Edson, que os movimentos políticos, mudando um pouco de assunto, a construção de um processo eleitoral começa com muita antecedência, a gente sabe disso. E daí você usou a palavra segunda-feira, foi segunda, né, que você falou? Foi segunda-feira. Todo mundo ainda um pouco de ressaca do que aconteceu no domingo, né? Uns chorando, outros sorrindo, uns tentando entender o que aconteceu. Aí você veio e fala que você já quer ser candidato a prefeito de Cascavel. Você joga isso aí com essa antecedência, né? Ninguém está falando... Assim, nos bastidores tem gente movimentando, mas publicamente ninguém está falando. Por que você quis já trazer esse assunto aí para a roda? Porque a minha aliança que eu quero fazer é com o povo. Então, eu preciso de tempo para mim poder discutir com toda a população. Eu não vou ter, Laís, e seria inocente se eu achasse que iria ter isso, um grande arco de alianças, um grande grupo em conjunto. Não. Eu vou construir essa pré-candidatura neste momento, tentando discutir com os bairros, com as comunidades, com a comunidade como um todo. Me apresentar primeiro, porque tem muita gente que não me conhece aqui na cidade de Cascavel, e principalmente construir um projeto para a cidade, sabe? A gente, para construir um projeto, geralmente o programa de governo ele acaba sendo utilizado apenas como algo burocrático numa candidatura, apenas para apresentar no TRE, porque é obrigado por lei a apresentar lá. E eu não quero fazer isso. Eu quero construir um grande projeto para a cidade, para pensar o futuro da cidade a longo prazo. Eu acho isso necessário. Então, isso leva tempo. Eu tenho muita gente junto comigo, eu tenho muita gente especializada para fazer essa discussão, mas a gente quer escrever sobre isso
eu preciso estudar com maior profundidade a cidade. Vou te dar um exemplo. Com a eleição do Lula, nós teremos um fortalecimento do Mercosul, por naturalidade, é uma lógica do governo do PT fortalecer o Mercosul. Nós estamos aqui nesse eixo. Qual que vai ser o papel de Cascavel nesse desenvolvimento econômico do Mercosul? Como que a gente vai aproveitar esses 4 anos que a tendência é essa, ter um crescimento no Mercosul? Quem está estudando isso? Quem que vai apresentar isso? Então, a gente tem que estar preparado. Então, isso leva tempo. Então, como eu quero fazer uma aliança com as comunidades, ir lá, discutir, apresentar, ouvir as pessoas, eu já comecei antecipado. Eu já adiantei esse processo. E também o nosso grupo acha que isso é importante para a gente estar apresentando para outras candidaturas a vereador que também queiram estar junto conosco, né? Formar uma chapa, montar um grupo também. À primeira vista, quando às vezes a pessoa que não acompanha tanto política, mas ele mal se elegeu vereador, chegou agora na política. Na política você tem já um trabalho, né, mais antigo, sim, mais não, mas militante. cargo eletivo. Foi a primeira vez que eu cargo disputei. eletivo mal chegou e já quer ser prefeito? Eu já queria disputar antes para prefeito. Eu tenho um perfil muito mais do executivo do que do legislativo. Eu gosto de fazer as coisas. Se você pegar a minha história dentro do hospital universitário, se você pegar a minha história como chefe de gabinete da UniOeste, como diretor de obras da UniOeste, eu não sou muito de ficar conversando, eu gosto mais de fazer, de executar. Você pode pegar aquele espaço onde era para ser a ala de queimados, você pode pegar a ala materno-infantil do hospital universitário. Todos esses equipamentos foi tudo construído no período que a gente estava na direção de obras da UniOeste. Esse planejamento todo, nós montamos um planejamento para o hospital universitário de 20 anos e a gente vem executando esse planejamento. Então, eu tenho um perfil muito mais do executivo do que do legislativo. Inicialmente, a nossa disposição e a nossa vontade era já ter lançado uma candidatura a prefeito já na eleição anterior. Mas assim, até você não está surfando, o pessoal pode ter para você poder explicar, não está surfando na onda aí porque o Lula venceu a eleição. Se o Bolsonaro tivesse sido, você colocaria também? Por naturalidade, você tem um governo que é mais esquerdo. Meu posicionamento é de esquerda. Eu sempre deixei isso muito claro para todo mundo, porque é outra questão que eu acho importante. Você não pode mentir quando você vai apresentar um projeto para a população. Você tem que falar a verdade, falar o que você é, e o povo vai decidir se aquilo é o que ele espera para uma gestão ou não. Meu posicionamento é mais à esquerda. Então, é evidente que você ter um governo federal mais alinhado também ajuda a formar isso. Mas, indiferente se fosse Bolsonaro ou se fosse o Lula, o nosso projeto é para tentar construir uma candidatura a prefeito aqui na cidade para ajudar a desenvolver a cidade. Assim, Edson, a gente sabe que existem outras pessoas que também querem essa mesma construção. Algumas pessoas que a gente sabe que teve um alinhamento quando você estava no HU, por exemplo, com o Gugu, você tem um alinhamento com ele também, e ele também tem esse vislumbrando. Ele talvez não fale isso agora, mas é uma pessoa em ascensão, um candidato a prefeito em ascensão, digamos assim. Tem outros também, por exemplo, mas eu quero falar do Gugu, por exemplo. Como é que fica? Você tem essa proximidade com ele, muito. Ele também quer, e agora você quer também, e aí? Como é que fica? Fica normal. Assim, ele quer construir um projeto para poder apresentar para a cidade e está construindo um grupo. Eu também quero fazer isso. A gente não precisa brigar para fazer isso. O Gugu foi meu candidato a deputado estadual, fiz campanha para ele, me dediquei muito para que ele fosse eleito, porque considero ele um cara extremamente competente na política, competente na ação política, um cara muito sabe, trabalhador. Sim, ele consegue trabalhar muito e apresentar muito resultado. Ele não é tanto, talvez, aquele cara mais carismático que você possa encontrar, mas é um cara que tem um trabalho profundo, enorme. Cascavel vai ter muitos bons nomes. Você pode considerar o Gugu como um bom nome para se apresentar, para construir um projeto. Você pode considerar o Márcio Pacheco um bom nome, que tem uma outra lógica, um outro perfil que pode também se apresentar. Você tem o nosso vice-prefeito atual, o Renato Silva, que quer ser candidato também e está tentando construir um projeto e que tem um perfil também que pode se apresentar. Nós temos o próprio... Teria um conflito aí já, né? Já vai ter uma disputa no partido, né?
Assim como eu talvez tenha uma disputa também no meu partido, no meu agrupamento, pode ser que eles também apresentem outros nomes. Cascavel vai ter um vácuo nessa eleição, um vácuo de lideranças naturais. Você chegava na eleição passada e você dizia, naturalmente, quem vai se reeleger vai ser o Paranhos. Na eleição anterior, eu falava, a grande e enorme chance é de que o Paranhos seja o prefeito ou o Pacheco seja o prefeito da cidade. Nessa eleição, você não tem isso. Quem que você vai chegar e você vai dizer, ó, existe essa pessoa aqui que por naturalidade vai se eleger? Não tem. Você, então, abre um espaço para novas lideranças. E é nesse espaço que a gente quer entrar. Você pega o Alessio se apresenta como pré-candidato também a prefeito, já é o presidente da Câmara mais longevo que nós tivemos. Então, é no meio disso tudo que a gente quer se apresentar. A gente quer chegar e se apresentar e falar, ó, meu nome é Edson, eu sou pré-candidato a prefeito da cidade, o que eu quero fazer como pré-candidato a prefeito dessa cidade é tentar construir um projeto que atenda à saúde da população, que tenha assistência social, que atenda a moradia. Eu tenho que apresentar isso. Tenho que dizer, ó, esse é meu programa para a área da economia do município, para o desenvolvimento do município pelos próximos 10 anos. Assim como eu vou ter que fazer isso, os outros também vão ter que fazer. Então, eu lancei agora, de imediato, não por uma lógica de presidente da República ou não, mas sim porque eu quero ter tempo de discutir com a população um bom projeto para a cidade. E eu acho que eu tenho essa condição. Você falou que no teu partido, o MDB, tem outros nomes. Não sei, vou citar alguns aqui que eu acho que poderiam ser. O nome, por exemplo, o mais tradicional, o Walter Persanello. Não sei se ele queria ser prefeito, mas é um nome tradicional que talvez tenha... Que tenha fôlego. Tem uma força o próprio dentro do partido. O próprio Fangão não se elegeu agora deputado federal, pode talvez querer vir buscar. Eu já ouvi falar da Ivonete Piccoli. A esposa do nosso presidente, do Will, a nossa secretária de Indústria e Comércio. Tem mesmo aqui essa do ventilação município. dela como pré-candidata? Ou Ela tentou construir na eleição passada um nome para vice, né? Tentando disputar a vice do prefeito Paranhos. Não deu certo, mas eu acredito que tenha. E a Ivonete é uma pessoa muito preparada também, que também tem um perfil mais de empresariado, de diálogo mais com o empresariado. Então, é isso que a gente vai construindo. É uma corrida de longa distância com obstáculo, que a gente vai ter que ir superando um por um. A gente vai ter que ir construindo. Começamos com esse primeiro passo, dizendo, eu quero ser prefeito de Cascavel, eu quero construir uma candidatura e quero construir um projeto para essa cidade para me poder apresentar para a população. E você, depois que você lançou, você sentiu a repercussão? Muito legal. Como é que foi? Acima do que eu esperava, inclusive. Nós saímos agora, até no blog do Estado, discussão política do Estado, também apresentando o que a gente falou na Câmara de Vereadores. Muita receptividade do pessoal que me conhece, muita receptividade, assim, e declaração de apoio, muitos médicos vindo apoiar, muito pessoal da enfermagem, que a minha área é mais a área de saúde, né? Atuo mais nessa área. Então, muita gente vindo apoiar. Para te falar bem a verdade, eu não tive nenhuma manifestação negativa até esse momento. Todas positivas. Sim. E quando você falou que de esquerda, eu sou alinhado à esquerda, isso pode ser um fator que torna o desafio um pouco maior para você? Porque só a gente vê, por exemplo, como é que foi o resultado das urnas, né? Mas, ó, você considera... Que foi 30%? 32% mais ou menos, deu 62 mil votos, né? Aqui no Lula. Mas eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessa polarização. Já demonstrou nessa última eleição presidencial que essa polarização ela mata o debate político. Ele mata as boas ideias. Ficou um jogo de torcida organizada. A gente tem que fugir um pouco desse caminho. Por isso que é o desafio da gente construir isso com todos os segmentos da sociedade. Tem que ter o segmento empresarial, tem que ter o segmento do agro, tem que ter o segmento dos trabalhadores, tem que ter um olhar muito específico para quem mais precisa do poder público. A gente precisa discutir vários itens. Vou te dar mais um exemplo do que eu considero importante. Vamos pensar moradia. Moradia em Cascavel parece que é um problema da iniciativa privada e não do poder público do município. Você pega os grandes programas de moradias dos últimos tempos, é a iniciativa privada que vai tomando conta. Agora apresenta uma proposição de fazer 11 mil apartamentos, quase 40 mil pessoas em um único local.
qual que é o planejamento disso? Quanto tempo você vai levar para fazer o adensamento, colocar pessoas morando naquele espaço? Quem que vai pagar essa infraestrutura em volta para que se chegue até aquele espaço? Porque você pode pagar a escola que vai estar lá naquele momento, mas quem vai pagar o professor? Quem vai pagar a estrutura? Quanto tempo? Você não tem esse planejamento. Então, nós precisamos pensar isso como poder público. E a gente precisa pensar isso para quem precisa de casa, sabe? Chegar com... Nós temos muita gente sem moradia em Cascavel que não tem condições. Nós temos muita gente em vulnerabilidade social. Às vezes a gente discute essa cidade como se fosse uma cidade que não tem pobre e que não é real. Nós temos muita pobreza e muita gente precisando e que precisa do poder público com mais afinco. Então, é isso que a gente quer construir. Um projeto que seja economicamente viável, que seja exequível e que olhe para quem mais precisa de governo. Paranhos, para a tua avaliação, assim, você tem tido alguma relação, conversado com ele ou não? Há um distanciamento? E a avaliação que você tem feito até de como ele tem se relacionado com a Câmara, né? Como chefe do Executivo, não só como Paranhos político em si, mas como chefe do Executivo. Eu vou te falar, eu fiz muita campanha para o prefeito Paranhos, fui um cabo eleitoral muito incisivo. Todos os meus materiais tinha ele junto, todos os meus materiais tinha proposta dele, fiz questão de deixar claro o meu apoio para ele. Depois que assumi a vereança, nós tivemos um distanciamento maior. Hoje, por exemplo, eu tenho lá um ofício, faz uns 2 meses mais ou menos, que eu mandei pedindo uma audiência com ele para a gente discutir sobre a questão da lei das cooperativas, do pessoal dos reciclados catadores, né? Até agora nós não tivemos nem a resposta 2 semanas? do ofício. Não, faz uns 2 meses 2 já. meses? 2 meses mais ou menos. Nós não tivemos nem a resposta deles dizendo, olha, nós não vamos receber, talvez no ano que vem, nós não tivemos. Então, mesmo telefonema, WhatsApp? Nada. Tentei ligar, inclusive, para ele, não atendeu e tal, para falar sobre isso daí. E isso, para mim, é um ponto muito importante, porque são pessoas que estão recebendo 200, 300 reais de bonificação pelo trabalho que eles estão exercendo. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. E eu quero fazer essa relação de discussão com o Executivo. Então, hoje, existe um distanciamento de diálogo. Nós não brigamos, não teve uma briga, não teve um rompimento, não teve nada nesse sentido, mas nós temos um distanciamento de diálogo hoje com o prefeito Paranhos. Voto 99% das coisas junto com o governo. Tem sempre 1% ali que a gente tem uma discordância. Especificamente 2 pontos. Os servidores públicos, quando é alguma coisa referente aos servidores públicos que eu considero que não é algo bom, a gente tem discordância, deve fazer um enfrentamento, e esse sobre os catadores, que eu acho que é importante, e acho que o trabalho que vem sendo feito com eles, sobre a renda deles especificamente, não é um trabalho muito bom. Então, a gente tem um enfrentamento nessas 2 questões. Mas considero o prefeito Paranhos um bom prefeito, não é um mau prefeito, entendeu? E ele realmente não tem que discutir com os políticos, ele tem que discutir com a população. Tem uma avaliação boa e tem um bom mandato de prefeito também. Talvez, até por um certo cansaço, às vezes, dos vereadores ali, existe um pouco desse distanciamento. Não é reclamação só minha, é uma reclamação meio recorrente dentro da Câmara. Se a falta de resposta era só para você ou se era para outros também? Para mim, ela é mais incisiva, mas mas sei que tem outros vereadores também que também têm essa mesma reclamação. Aí o líder de governo não tem feito essa ponte, não tem conseguido, o Pedro Sampaio? O Pedro... Ele deve continuar, será, pelo que você está percebendo? Creio que não sim. Muda. Creio que sim. Creio que ele vai manter, Mantém, né? né? Mas é uma liderança de governo que assim, também não tem essa construção desse diálogo do legislativo com as secretarias, com o prefeito. Eu não sei também se o Pedro consegue ter esse diálogo direto com a prefeitura, né? Não sei, mas ele me parece, às vezes, até um pouco deixado ali na Câmara, assim, não tão próximo. Mas é uma Câmara que não causa problema, não é uma Câmara que causa dificuldade para o Executivo. Não tem, tipo, olha, você pode ver, não teve uma CPI nesses 2 anos, não teve um grande enfrentamento nesses 2 anos, algo irreversível, não teve nada. É uma Câmara que vota o que ela acha que é importante para a população de Cascavel. Talvez isso
também crie a expectativa no Executivo Municipal de que eles não precisam necessariamente conversar tanto assim com a Câmara de Vereadores. Wes, mas tem tido, o Paranhos tem conseguido avançar em tudo que ele quer, todos os projetos? Por exemplo, tem alguma coisa que ele tentou mandar e não avançou? Na Câmara, nada. Assim, não teve nenhum projeto grande que retornou, não teve nada. O único momento que teve um embate um pouquinho maior foi quando foi enviado o projeto dos ônibus e o contrato do lixo. E por que não passou naquele momento? Porque queria passar em 10 dias. Chegou em 10 dias. Como é que você vai fazer uma avaliação de projetos daquele tamanho que envolvia tanto dinheiro em 10 dias, ali no final do ano, no afogadilho? Então, esse foi o único problema, só não passou por causa disso. Mesmo não passando, a Câmara deu 1 ano e 8 meses para que ele pudesse adequar esses projetos, que pudesse fazer a licitação, para não prejudicar o município de Cascavel. Então, na Câmara, passa tudo, aprova tudo. Ele não teve uma dificuldade com a reeleição do Alessio, ele não precisou ter uma atuação real na eleição do Alessio, porque os próprios vereadores foram conversando. Então, uma Câmara muito tranquila e bastante consciente de que precisa ajudar a cidade de Cascavel. Eu não sei até que ponto você sabe o que dá para você falar, se você está sabendo de alguma coisa. Mudanças nas comissões, pode falar alguma coisa sobre isso? Teve troca em algumas comissões ali permanentes na Câmara? Por quê? Teve a troca na comissão de Finanças, saiu o vereador Jefferson e entrou o vereador Madril, e teve troca na comissão de Obras, Viação e Obras Públicas, que saiu o vereador Cabral e eu assumi o espaço do vereador Cabral. Eles desistiram, entenderam que não estavam tomando um tempo do mandato deles, que eles tinham algumas outras tarefas lá e que eles precisavam ter atuação nessas tarefas, abriram mão, foi apresentado esses nomes para o plenário e foram aprovados esses nomes. Teve alguma coisa, teve a tramitação do perímetro urbano, não passou, sabe tem alguma coisa disso? Teve alguma tramitação na Câmara sobre o perímetro urbano? Teve uma sobre um avanço de perímetro urbano de uma empresa, acho que a Rodobens. Enfim, não passou. Não foi aprovado porque tinha alguns erros técnicos, foi devolvido para que seja reapresentado. Mas não tem prejuízo nesse formato, porque assim, como devolveu agora no mês de novembro, eles em janeiro já podem reapresentar, faz as correções técnicas e faz a reapresentação. Mas ficar aumentando o perímetro urbano de Cascavel, com essa cidade já que tem tantos vazios urbanos? Então, esse é um problema, sabe? Porque assim, no caso ali da reprovação, ela foi por questões técnicas, por erros técnicos que não vieram. Mas eu acho que nós precisamos discutir essa questão do perímetro urbano. Cascavel é uma cidade que, para o tamanho dela e para o número de pessoas, ela deveria ter um crescimento vertical muito maior. Ela está se apresentando um crescimento apenas horizontal, só perímetro urbano avançando. Então, acho que isso nós precisamos discutir. Porque, assim, que nós precisamos ter um plano diretor, um planejamento de longo prazo no município de Cascavel, todo mundo sabe. O que a gente não pode fazer? Usar isso e esse discurso para que a gente acabe reforçando negócios. Isso não pode ser. E acontece, historicamente, acontece aqui na nossa cidade. O empresário tal é vinculado ao político tal, ele compra uma área e diz, precisamos ampliar o perímetro urbano naquele espaço lá. Então, isso tem que parar de ocorrer. A gente precisa fazer uma discussão com as entidades. Aonde o CAL participou de uma discussão sobre perímetro urbano em Cascavel, o CREA, como que a gente vai fazer essa discussão, inclusive de como que nós vamos fazer o adensamento vertical, aonde que vai ter os investimentos, aonde que o município de Cascavel vai pegar e vai apresentar isenções, enfim, alguma ação que beneficie as pessoas que vão fazer esse investimento vertical, buscando o crescimento da cidade nesse formato. Então, isso é um ponto central para a gente discutir. Isso eu quero discutir como pré-candidato também a prefeito, porque eu não concordo com só o avanço do perímetro urbano, porque acaba virando apenas interesse de negócio.
entendeu? A pessoa compra por R$10 o metro quadrado, transforma em perímetro urbano, vira R$40 e ela vende a área. Acaba vendendo a área e apenas ganhando dinheiro. Então, isso a gente tem que enfrentar, tem que fazer esses enfrentamentos. Tanto a Câmara, quanto o Executivo, quanto a responsabilidade de toda a sociedade de fazer esses enfrentamentos. Então, perímetro urbano, para mim, precisa ser repensado. Ter um plano diretor de verdade e não apenas pensando em empresário A, amigo B, ou alguma coisa nesse sentido. O Edson, nosso tempo está quase estourando. Antes de você ir embora, preciso te perguntar sobre as emendas impositivas. O prazo, acho que a LOA não chegou ainda, né? Na Câmara, ou chegou a LOA? Não, só chegou a LDO. Só a LDO, que daí as indicações das emendas impositivas vão na LOA. Na LOA. Na LOA. Tá, mas os vereadores já estão aí, você, por exemplo, já definiu aonde, o que você vai indicar com as suas emendas? Aí Já. dá 400 e poucos mil, salvo engano? Porque foi feito um acordo com o Executivo Municipal de ser nessa primeira etapa 50%, o ano que vem 70%, aí depois disso que se transforma em 100% do que tem que ser o valor. Então, nessa primeira etapa vai dar 400 e poucos mil, sendo que a metade tem que ser investido em saúde. As minhas emendas, elas vão para as escolas, algumas escolas municipais, pensando principalmente em brinquedoteca e alguns caminhos nesse formato. Eu sou pedagogo também de formação, então tem uma necessidade que a gente vê nesse espaço. Vai para a comunidade onde eu moro, ali para o Santos Dumont, para fazer algumas reformas, alguns espaços, e vai para a área de saúde, para os postos de saúde, para a gente ajudar a fazer o desenvolvimento. Né? Temos muita necessidade nos postos de saúde, então a gente quer ver se a gente consegue desenvolver. E os outros vereadores estão fazendo o debate deles também, de quais são as entidades, quais são os locais que eles vão estar contribuindo. Eu acho que é um avanço. Ganha um papel mais forte o vereador, fortalece mais o vereador. Foi um parto para a gente aprovar, foi uma luta, mas conseguimos chegar num bom acordo ali. O Executivo não queria? Não queria. Era o prefeito, era os secretários? A gente personificar isso, Executivo, vamos dar nomes aí. Tinha uma resistência de secretários grande ali, porque compreendia que talvez tomasse parte do orçamento deles. A hora que a gente mostrou que não, mas que sim facilitaria, inclusive, o trabalho deles, porque o vereador está no dia a dia da comunidade, houve uma aceitação maior, o prefeito chegou, intermediou, chegamos a um planejamento onde é possível implantar as emendas impositivas. Foi meu primeiro projeto, inclusive, as emendas impositivas lá, daí retirar as assinaturas, aí no segundo ano foi o primeiro que eu apresentei novamente, e daí a gente conseguiu aprovar isso daí. Sim. Então, e ela vai aumentando aí, né, conforme... Vai aumentando, passar dos anos aí, né? Vai aumentando o valor. Ela vai chegar na média de 1 milhão daqui a 2 anos, chega 1 milhão mais ou menos por vereador, para ele poder levar para as suas bases, levar para a comunidade. Edson, algo mais que você queira falar no nosso podcast? Eu queria reforçar, Laís, essa questão da gente ter a necessidade de novas lideranças no município de Cascavel, sabe? A gente precisa pensar a cidade como um todo e ter um planejamento na cidade como um todo. E para isso você não precisa ser inimigo de ninguém, mas dá para você construir um bom projeto, um projeto que você inclua os pobres, que você inclua os servidores públicos. Não existe como um gestor fazer uma boa gestão sem quem mais trabalha, que são os servidores públicos. Então, a desvalorização de servidores públicos, ela não vem, às vezes, só na questão financeira, estrutural. Ela vem no dia a dia do trabalho. Então, eu acho que é importante isso, reafirmar essa vontade que a gente tem de construir um projeto para a Prefeitura de Cascavel, então, como pré-candidatura, e dizer para quem estiver nos ouvindo que queira dialogar isso conosco, nós estamos à disposição. Já construindo aí, já pensando em 24, né, eleição, 2024 já é eleição. Edson, quero agradecer a tua disponibilidade de vir aqui participar do Papo Reto. Eu que agradeço sempre o espaço, a KTV é sempre muito democrática, você também sempre muito democrática. Acho um espaço super importante e agradeço. Edson, mais uma vez, obrigada, e obrigada a você também que estava acompanhando aí o Papo Reto. Peço que você compartilhe, que você curta, e você sabe que a gente está aqui terça e quinta sempre, né? Nessa terça aí a gente não teve Papo Reto, porque eu estava lá acompanhando, a gente esteve acompanhando a sessão da Câmara, a votação aí do aumento de vereadores, a questão do 13º salário, e acabou atrapalhando tudo aqui, mas estamos aqui recapitulando esse assunto. Então, é sempre terça e quinta, 7h40, a gente vai estar aqui
com o podcast Papo Reto para você, tá bom? Eu agradeço muito a sua audiência, peço que você continue acompanhando o portal ktv.com, a KTV, que você sabe, eu sempre digo, é um portal diferente.